né? Para ver o jogo do dia 30 de julho. E olha, tem uma notícia de última hora: fair play financeiro. Saiba os principais clubes que estão apoiando o fair play financeiro, que será colocado em prática pela CBF, e foi criado um grupo de trabalho. E vou trazer também alguns clubes que não participaram ainda, que não demonstraram interesse em participar. Vamos falar também do Mundial de Clubes de Seleção Brasileira, e hoje tem aqueles abraços que eu prometi, tá bom? Então tá muito legal o nosso vídeo de hoje, assim de notícia. Não perca nada, porque a gente pede para você se inscrever, o Wellington Campos FC, não paga nada. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, aqui tá vermelhinho, vai a palavra inscrever, né, o inscrito, ou se inscreva, não está marcada, marca aí, marca o sininho, dá o joinha e também vai no sininho. Para que esse sininho, Wellington? Toda vez que a gente subir um vídeo, você vai receber uma comunicação. Ó, tem vídeo novo do canal Wellington Campos FC. Me ajuda a chegar a 100 mil inscritos. Por favor, me ajuda aí. E vou mandar aqueles abraços depois da vinheta. Olha aqui, deixa eu começar falando do fair play financeiro da CBF. É uma notícia de agora à noite, né? E o presidente Samir Chaut monta um grupo de trabalho que neste momento já tem a adesão, a participação de 27 clubes e também de 8 federações. Alguns clubes que estão participando deste grupo de trabalho para regulamentar o fair play financeiro no Brasil. O que é esse fair play financeiro? O que é isso, Wellington? É botar um teto, né? Quanto que os clubes podem investir em contratações. Essa briga aí tem nome: Palmeiras e Botafogo, por causa do John Textor, que bota muito dinheiro no Botafogo, mas vende também. É um grande negociador. Ele mesmo falou no Mundial lá dos Estados Unidos: olha, o torcedor do Botafogo tem que se acostumar com a chegada e com a saída de jogadores na nossa equipe. Mas vamos lá: Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo topam, né? Aí o fair play financeiro, Cruzeiro, quem mais? O Bahia, Bragantino, Fortaleza, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport. Eu não vi os nomes nem do Galo, do Atlético Mineiro, nem do Corinthians, né? Entre os principais times brasileiros. Devem fazer adesão ainda. E das federações nós temos Minas Gerais, Alagoas, Amapá, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Sergipe. Nem o Rio, nem São Paulo ainda aderiram ao grupo de trabalho para a criação do fair play financeiro da CBF. Esse fair play terá seu primeiro trabalho, com sua primeira reunião após o Mundial de Clubes, e 90 dias depois vai sair toda a proposta de quanto que os clubes podem investir, até quanto podem gastar. Isso já é comum lá na Europa. A CBF já criou, mas isso aí ela criou por baixo. Ou seja, se um clube fica até 3 meses sem pagar salários, 2 meses sem pagar salários, o jogador pode denunciar o clube, ou seu representante, ou seu sindicato no STJD. O clube ganha um prazo para pagar o salário atrasado e, depois disso, se ele não pagar, ele corre o risco de perda de pontos no campeonato do qual está participando. Esse fair play financeiro lá para baixo, a CBF já criou. Agora, a pedido dos clubes, e é uma ideia da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, sempre falou nisso, né? Ela pedindo, então, esse fair play financeiro. A gente vai acompanhar porque é um assunto que interessa ao torcedor e interessa principalmente os clubes. Cana, gente, deixa eu falar então do Vasco. Vamos falar do Vasco? Vamos. Porque o time só volta a jogar no dia 19 de julho contra o Grêmio em São Januário. Pelo menos é o único jogo que tem data e horário marcados, porque antes os jogos com o Botafogo em Brasília, na tabela saiu Mané Garrincha, e Juventude lá em Caxias do Sul, estão a definir
A CBF depende, então, das competições sul-americanas, a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, para confirmar, então, Vasco e Botafogo em Brasília e Vasco e Juventude em Caxias do Sul. Amanhã tem a coletiva de apresentação do português Adimar Lopes, de 41 anos. Fui dar uma pesquisada na carreira dele. É um cara que tem um currículo muito legal, passou por grandes equipes europeias, tem aí aquele jeito de conhecer e descobrir novos talentos, scout, contratações também. Já trabalhou com o Léo Jardim, que pode até facilitar na permanência dele no Vasco da Gama. Vocês vão se lembrar que recentemente trouxemos vídeo desse sentido, da dificuldade de renovar com o Léo Jardim, pela pedida dele, pelas propostas que tem do Cruzeiro, do Palmeiras, do Santos. Então, é um goleiro hoje com muito mercado, até o exterior fala em Léo Jardim. E será uma das missões do Adimar Lopes, seja bem-vindo, para o Vasco. Eu estou falando, ele passou pelo Futebol Clube do Porto, Mônaco, Boa Vista, Bordeaux, Lille, e vem para fazer uma reestruturação no futebol vascaíno. O José Boto, no Flamengo, faz um belo trabalho. E agora o Vasco também traz um português, que é o Adimar Lopes. Gente, eu falei no Léo Jardim, você tem 7 jogadores que ficam sem contrato em dezembro, né? Olha a lista. Você tem o Felipe Coutinho, que está negociando lá para deixar o time dele, né? Lá na Inglaterra, o Aston Villa. E o Puma Rodrigues, que tem um salário alto, chegou a falar em não ficar. Agora o Vasco quer a permanência dele por causa da Copa do Mundo, até porque o clube que cede jogador para a Copa recebe um dinheiro da FIFA. Quem mais? O Léo Jardim, que eu já expliquei. O Paulinho, que é o jogador que ficou quase um ano parado devido à cirurgia no joelho, mas é importante. O Alex Teixeira, muito utilizado pelo Fernando Diniz. O Jair, que também chegou a ficar fora de alguns jogos do Brasileirão para não completar aqueles 7 jogos. E o zagueiro Maurício Lemos, que chegou, teve uma fratura na costela e ainda não fez uma sequência de jogos pelo Vasco da Gama. Então, nós temos essas situações aí para serem tratadas pelo time do Vasco. E tem a questão do Ryan, vai ser vendido, vai ficar, vai embora. No vídeo anterior, você pode dar uma olhadinha aqui no nosso canal, muita gente comentando, Wellington, o Ryan pode ter um preço de mercado mais alto, e então você pode também deixar o seu comentário. Copa do Brasil, o CSA joga com o Vasco lá no Rei Pelé. De 170 milhões de reais, aproximadamente. A partir daí, o clube e o banco serão sócios nos negócios da marca, com 50% da receita para cada um, segundo o Vasco. Ou seja, o Vasco se associava naquele momento, em 1998, a um banco gigante que tinha um valor de mercado de 60 bilhões de dólares e administrava 290 bilhões, mais do que o dobro da dívida externa brasileira. E fazia investimentos e continua fazendo em esportes dos Estados Unidos como basquete, futebol americano, beisebol e o hóquei. No Brasil, à época, eu não sei se ainda continua, teria que buscar essa informação, controla com 51% de participação o Banco Liberal e não atua no varejo. Nunca, reparem, um clube recebeu tanto de uma empresa no Brasil. No ano anterior a essa assinatura de contrato, o Excel investiu 40 milhões de reais no Corinthians, o que à época, pode ser que eu me engane, mas se a gente fizesse uma retomada desse dinheiro para hoje, uma conversão, quanto é que seria para hoje, Azevedo? Cara, daria mais ou menos uns 400 milhões, quase 10 vezes mais.
Porque é só pegar, quer ver? Deixa eu fazer aqui, peraí. Deixa eu fazer uma conta aqui. Valor, deixa eu ver se dá. Dólar em 1998, no Brasil. O dólar era $1 americano. Não, hoje, eu não tô falando isso hoje. Quanto custava o dólar? 1,12. Era 1 para 1. Então, o banco chegou com 40 milhões, com 30 milhões de dólares da época, que eram 30 milhões de reais. Hoje não. Hoje, a gente está falando de um valor muito superior. A gente está falando hoje de 165 milhões de reais. Olha a diferença. O que eu quero dizer com isso, torcedor? Que nós tivemos uma oportunidade gigante. Olha que curioso. Olha que curioso. O empresário Jorge Salgado, candidato derrotado na eleição à presidência do Vasco em 97, criticou a forma como a negociação foi feita, mas aprovou o acordo. O correto seria uma discussão com o Conselho Deliberativo, mas é um bom contrato. Reparem que eu voltei no tempo, 1998, formamos grandes times, sem dúvida nenhuma, mas reparem que o Vasco era para ter sido uma potência gigante. Porque essa assinatura feita com Nations Bank em 98, em abril de 98, logo na sequência o Vasco ganhou a Libertadores. Depois ainda vieram Rio-São Paulo, o estadual no mesmo ano, 98, Rio-São Paulo 99, Brasileiro e Mercosul em 2000. Então, assim, a parceria durou 3 anos. Por quê? A instituição financeira entrou em choque com a gestão do Vasco da Gama. O Vasco queria controlar tudo. E, principalmente, desagradou aos executivos do Nations Bank um investimento num projeto olímpico, contratando muitas estrelas do esporte como vôlei, basquete, natação, hipismo, para os Jogos de Sydney 2000. Isso desagradou o banco e gerou até hoje processos milionários. Então, assim, vejam como está o negócio se perdendo. Big Play, a live de membros é a partir das 7h30, tá? Então, assim, eu quis revisitar esse passado para mostrar a você, torcedor, que mudam os personagens, mas as merdas que eles fazem são sempre as mesmas. É impressionante. É impressionante. Então, assim, o Vasco já teve capacidade financeira de muito, mas muito dinheiro. Não era pouco, não. O Vasco, inclusive, disputou 2 campeonatos mundiais. Até ainda há pouco aqui, quem foi que falou? E está devendo até hoje. Isso é um absurdo. Quer ver? Alguém falou assim, tá dando uma dor de corno hoje, viu? Aqui, o Luiz Miguel. Mas nós fomos 2 vezes ao Mundial, Luiz. E por que não fomos mais vezes? Por que nós não seguimos? Mas, o Elton, não se pode rasgar o passado. O passado precisa ser olhado para explicar o presente e apontar o futuro. E tenho certeza, Itazil Pereira, e concordo com você, lugar de bandido, de quem lesa uma instituição como o Vasco, é na prisão. Mas você acha que isso acontece aqui no Brasil? Aponte um dirigente preso. Se não fosse o Pedrinho, a atitude dele... À época, eu fiz críticas, porque não tinha informações que tenho hoje. Creio que a atitude tomada foi realmente, e eu concordo,
olhando tudo que a gente já passou e o que poderia ter passado com a falcatrua apresentada, né, as barbáries da empresa norte-americana, o Vasco saiu de cena para não se sujar. E agora vai brigar por ali. Obrigado, Wallace. Então, assim, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, torcedor. Nós não aprendemos. De novo, caímos na esparrela de buscar só o recurso. E, de novo, se fizer isso com o grego, com o italiano, com o árabe, não importa. Vai dar merda de novo. Aí você vai me perguntar. Então, vamos lá. Qual é a solução? Antes de responder isso para você, Wellington de Jesus, os times brasileiros estão ganhando milhões só de participar no Mundial. Você sabe quanto é que recebe um time brasileiro por participar da primeira fase? 85 milhões de reais. Fluminense já botou hoje no Pix da conta mais 6, que empatou. Flamengo e Botafogo botaram mais 11. Fazer uma conta rápida aqui. Ganha 2 jogos e empata 1. 22, 28 milhões de reais. Trazer para baixo para facilitar. 25. Com 85 da participação, você já pulou para 110 milhões de reais. Só por ter participado. Porque é um jogador que o Vasco tem interesse, e eu posso colocar essas imagens desse edit aqui do Vitor Sá para a gente ver um pouquinho de lance. O Vasco está interessado. É um jogador, na minha opinião, muito interessante. É um ponta bem insinuante, um cara de drible rápido. Tem contrato até o ano que vem, até o meio do ano que vem. Tem mais 1 ano de contrato na Rússia, mas pode aí estar querendo voltar ao Brasil. Você teria interesse em ver o Vitor Sá no Vasco, Link? Cara, ó, o Vitor Sá é o seguinte. Ele quer voltar ao Brasil por causa da família, né? Do filho, principalmente. O filho dele mora no Rio. Vários clubes do Brasil estão de olho nele, não é só o Vasco, tá? Mas ele tem uma aptidão pelo Rio de Janeiro, pelo simples motivo do filho estar no Rio. Então, ele quer voltar ao Brasil, tá? É uma escolha do jogador, foi campeão lá, mas ele quer voltar para o Rio de Janeiro. Vamos lá, aí a gente para pensar. Qual é o grande clube que pode levar o Vitor Sá? O Botafogo? Acredito que não, porque já fechou um ciclo de contratações muito grandes agora para o Mundial de Clubes, né? E tem opções de ataque muito, vamos dizer assim, de forma demasiada. Tem muitos jogadores, né? E jogadores de qualidade também. O Arthur, o Correia, que era da Inter de Milão, contratou o Montoro. Tem ali as opções que já existiam no elenco atual, enfim. O Fluminense acaba de levar o Soteldo, né? Que é uma opção de ataque, o Arias de um lado, o Soteldo do outro. Dificilmente o Fluminense contrataria também o Vitor Sá para ser um jogador brigando por uma posição num salário alto, podendo ficar no banco de reservas. Não vejo, tá? Essa necessidade do Fluminense. O Flamengo, a gente não precisa nem falar, tem opções sobrando. Acho que o Flamengo também não seria uma opção aí para o Vitor Sá, porque tem muitos jogadores naquela posição ali, né? E muitos jogadores de qualidade. Cara, o Vasco tem o Ryan, que joga pelo lado direito, e o Vitor Sá, que joga pelo lado esquerdo. O Vasco ainda não conseguiu firmar uma ideia de velocidade por aquele lado. Portanto, o Nuno Moreira é quem joga lá, que é um jogador muito mais técnico, é um jogador que cadencia muito mais inteligente, menos vertical, mais horizontal, finaliza bem. É muito diferente do perfil de um jogador veloz. Link, mas e o David? O David também volta, né? O DVD volta agora com o elenco, volta a treinar, normalmente está treinando no CT para recuperar a parte física. É uma opção diferente do Vitor Sá. O David, para mim, é o Nuno mais forte. Corta para o meio, finaliza bem, briga pela segunda bola. É muito mais um substituto do Verratti do que propriamente o Ryan, na minha opinião. Acho que o David tem mais características de um segundo atacante indo para ser um centroavante, mas temos outras opções. São opções de velocidade. Lloyd Augusto, que joga por ali.
mas não vem sendo muito aproveitado, não é aquilo que todos nós pensávamos. O Garré é um jogador mais para o meio do que para as pontas, então acho que, analisando elenco a elenco no Rio de Janeiro, o Vasco é que tem mais necessidade para um jogador de velocidade por aquele lado do campo, que é o lado esquerdo de ataque. Lineker, o Nuno, eu até não sei se você, eu vou até te perguntar, cara. Obrigado, galera. Toda a mensagem que eu tô recebendo de carinho de vocês aqui no chat, daqui a pouco eu tento responder uma a uma ao máximo. Eu acho que o Nuno daqui a pouco, eu não sei se você tem essa visão, eu acho que o Nuno daqui a pouco pode acabar recebendo uma função central, sabia? O Nuno daqui a pouco pode acabar recebendo uma oportunidade de jogar por dentro. E não ser um ponta e sim um meia. Você consegue ver também essa possibilidade daqui a pouco? Cara, eu acho que não. Acho que o Nuno, naturalmente, ele já joga por ali. Eu acho que ele já percorre aquele caminho ali do lado do campo desde o Casa Pia. Então, é algo que a gente... Cara, o Nuno jogar como um meia não é uma opção do atual elenco, né? Se você vê que todas as vezes que o Vasco necessitou ali de substituto do Coutinho, ele não foi o Nuno. Não foi o Nuno. Então, eu acho que a gente tem... Também, Edu, existem características e características. Cara, a gente precisa de um jogador que dê dinâmica e velocidade. Ah, dá dinâmica e velocidade? Dá. Quem? O Nuno? Não dá. O Nuno é um jogador muito mais técnico. Então, a gente precisa ter também no elenco um jogador, uma realidade, né? Que o Lloyd ainda é uma aposta, outros são apostas. A gente precisa ter uma realidade que, opa, peraí. Porra, esse cara, quando o Vasco precisar jogar no contra-ataque, ele vai estar ali. O Nuno não é esse jogador. O Nuno é muito mais um jogador no estilo Diniz de controle de bola. Diferente do Vitor Sá, se tivesse no elenco, que é um jogador de puxada de contra-ataque, no 1 contra 1, do drible, da velocidade, de ser mais vertical, de levar para o fundo, enfim. Então eu não vejo o Nuno ser o jogador que disputa a vaga com o Vitor Sá e vice-versa. Porque eles não têm características semelhantes, eles são muito diferentes. Então eu acredito que a gente tenha, né, caso o Vitor Sá acertou com o Vasco, são dois jogadores diferentes. São dois atletas completamente diferentes. Eles não disputam a mesma característica e nem o mesmo estilo dentro de campo. O Nuno é muito mais um meia, como você falou muito bem, do que propriamente um ponto esquerda. Eu consigo enxergar o Nuno como um meia pela esquerda, um meia esquerda. Então, se o Vitor Sá chegar, dependendo do estilo de jogo do Fernando Diniz, eu acredito que ambos possam até jogar juntos. Acredito que o Nuno vindo mais por trás, o Vitor Sá mais espetado. Então, são situações bem... São estudos, né? O Fernando Diniz vai ter que tentar entender aquilo que ele quer para a equipe. Mas, de fato, o Nuno e o Vitor Sá são muito diferentes. Eu espero, Lineker, que o Vasco consiga se reforçar. Eu vejo o Vitor Sá um bom reforço. Aproveito para afirmar a galera aqui, eu coloquei até os números dele aqui para a galera dar uma olhada, que o Elinho é sim um nome hoje falado dentro do Vasco da Gama, é um nome hoje no radar do Admar Lopes, mas o Elinho hoje é um jogador difícil do Vasco conseguir contratar. O Toluca não vai liberar o Elinho de graça, o Vasco não tem grana para comprar, a não ser que o Vasco trabalhe com o Toluca numa troca envolvendo algum jogador, e sim, o nome do Jean Davi já foi falado, mas nem todo mundo é trouxa, né, Linker? Nem todo mundo é a diretoria do Vasco que compra o Jean Davi por 10 milhões. Né? Você chega lá no Toluca e fala, eu tenho o Jean Davi aqui. O cara do Toluca fala o quê, Linker? Ah, irmão, porra, aí tu me... Aí, já viu aquele meme daquele molequinho? Aí você me quebra eu. Aí você me quebra eu. Exatamente o que eles falam lá. Então, de fato, o Elinho que tem 18 jogos, 6 como titular, uma média de 34 minutos por jogo. Ele tem 2 gols na atual temporada do Campeonato Mexicano. Bom jogador. Gostaria de ver por aqui, mas a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que vai ser feito em relação ao Elinho. Mas sim, 25 anos, 1,75 m, ele é um ponta que joga com a perna esquerda, joga dos dois lados. Diniz gosta desse nome, tá, Lineker?
Vasco avança na contratação do atacante Biel, do Sporting. O Vasco da Gama deu mais um passo importante na busca por reforços e avançou nas negociações para contratar o atacante Biel, que pertence ao Sporting, de Portugal. As conversas, que começaram nos últimos dias, evoluíram, e o clube carioca trabalha para fechar um acordo por empréstimo. Sem espaço no futebol português, Biel vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil para ganhar mais minutagem e retomar o bom futebol que o levou à Europa. O Sporting, por sua vez, está disposto a negociar o jogador e já analisa a proposta formal apresentada pelo Vasco. O Departamento de Futebol Cruz-Maltino, comandado por Admar Lopes, acelerou as tratativas e demonstra otimismo para um desfecho positivo nos próximos dias. A negociação envolve um contrato de empréstimo até o fim da temporada, com possibilidade de compra ao término do vínculo. Biel chegaria para reforçar o setor ofensivo do Vasco, que busca mais opções de velocidade e intensidade pelos lados do campo. A contratação é tratada como prioritária pela comissão técnica e pela diretoria. O Vasco agora trabalha nos detalhes finais, como salários e cláusulas contratuais, para oficializar o acordo e anunciar o atacante como novo reforço para o segundo semestre da temporada. A expectativa é que as negociações sejam concluídas nos próximos dias, deixando a torcida vascaína na expectativa por mais um reforço de peso.